Olá a todos! Este vídeo aqui é a continuação do estudo bíblico que eu já estava dando aqui há vários tempos atrás, né? Inclusive comecei há anos atrás, sobre o arrebatamento da igreja, um assunto bem pertinente, um assunto também até complexo e bem importante. Esse aqui é o capítulo 9, hoje nós vamos falar sobre parousia e epifaneia. O que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? Tá na Escritura, nos originais em grego koiné, que é como foi escrito o Novo Testamento. E não existe Novo Testamento em hebraico, tá? Só para te avisar. Então você tem que se basear no grego, senão você não tem outros originais mais antigos que o grego da Nova Aliança para explicar. Então, o que tem é o que tem. Não adianta querer inventar coisas onde não existe. Então, o capítulo 9, já abordamos capítulo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu, tá aqui, ó, inclusive na playlist que eu tenho salvo aí. Olha lá, já deixei disponível, tá, para todo mundo. Por exemplo, aqui eu estou explicando o vídeo 1, né, onde eu abordo o capítulo 1 e o capítulo 2, né, que eu fiz o quê? Uma série, aqui escrito embaixo, ó, série, depois nós seremos arrebatados 1. Tá no canal Firmeza da Verdade, que é disponível, também está no canal Romulo Marasquim. E eu vou disponibilizar, tá, aos poucos no canal do Marasquim, que é o meu terceiro canal no YouTube. E nesses capítulos eu abordei aí sobre a origem do pré-tribulacionismo e se Israel estava separado da igreja. Então a gente foi falando aí a parte 2, parte 3, parte 4, abordando os principais textos, tá aqui na playlist salva, ó, sobre a ira, tá? Que é Timos ou Org, enfim, vários textos importantes sobre a tribulação. Aqui no capítulo 3, muito importante este vídeo, tá? Onde eu abordei os principais textos, por exemplo, aí falando sobre a anástasis, a parousia, ou seja, ressurreição, vinda, e o arpazo, que seria o arrebatamento, todos nos originais em grego koiné, como foi escrito na Nova Aliança, dissecando os textos, né, de 1 Tess 4, 15, 17, também Apocalipse 20, verso 4 a 5, que falam sobre isso e dão a afirmação, vamos dizer assim, chave, né, sobre o arrebatamento da igreja. Então, assim, abordando aqui, ó, capítulo 4, 5, então, todos os textos também dissecados aqui, ó, eu vou deixar todos os links, inclusive aqui da parábola, várias parábolas, inclusive, o que detém o anticristo, vários, tá? Todos esses vídeos eu vou deixar disponíveis no primeiro comentário fixado aqui no topo, e também aí, aonde você estiver vendo esse vídeo, seja pelo Face ou Insta, ou até mesmo pelo Telegram, que é para você não perder o fio da meada, vamos dizer assim, né? Você vai ver hoje o capítulo 9 aqui, então eu vou deixar esses vídeos, se você quiser ver antes, assista, ou depois, tanto faz. Você vai então compreender, né? Porque hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, lembrando que são 12 capítulos e é de um trecho do meu próprio livro sobre o assunto. Então, é um assunto bem interessante e você pode estar acompanhando aí bem certinho agora, tá? Então vamos lá. Capítulo 9. E assim, lembrando que nos meus vídeos passados, isso já ficou bem claro, tá? A questão de quando vai ocorrer o arrebatamento, se é antes, a tribulação, se é depois, já está bem claro nos meus vídeos. Então isso aqui é só mais um complemento para encerrar, né, ou terminar de encerrar esta série. Então vamos lá, parousia e epifaneia. Por quê? Porque muitos pré-tribulacionistas usam a palavra, não, tem epifaneia do Messias. A epifaneia é uma coisa, a parousia é outra. Então vamos ver. Então olha só, eu vou estar lendo aqui explicando com você. Alguns pré-tribulacionistas e também mid-tribulacionistas, ou meso-tribulacionistas, como você quiser chamar, interpretam a epifaneia do Messias como um evento distinto da parousia do Messias. Eles dizem que epifaneia é uma coisa e parousia é outra. Os textos que falam da epifaneia do Messias são 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Timóteo 6:14, 2 Timóteo 4:1 e 8 e Tito 2:13. Então assim, se você não está entendendo nada até agora, o que o Romulo está falando de epifania, parousia,
só conheço português. Pois é, pessoal, a escritura não foi escrita em português. Já começa por aí. Não adianta qualquer pregadorzinho, mequetrefe ou ensinador ou metida profetinha querer pregar a escritura em português, sendo que ela não foi escrita em português. Você tem que ir nos originais. Ninguém, nenhum apóstolo, nem o Messias e nenhum discípulo falava português, porque o português sequer existia naquela época. Então você não tem como dar um ensino bíblico sem saber o que diz nos originais. Porque eu estou vendo cada pessoa aí, cada herege, vou falar bem assim, disseminando heresia sobre esse assunto, que é lamentável. O negócio é grotesco, sabe? E eles ainda têm a audácia, a capacidade de dizer assim, não, mas as outras pessoas falam que não, mas a tradução está errada, está falando que o versículo, a Bíblia está portuguesada. Pois é, a Bíblia foi aportuguesada. A Bíblia ela foi, vamos dizer assim, argentinizada, inglesada, holandizada. Todas as traduções bíblicas foram feitas em seus respectivos idiomas. No original não é. No original, em hebraico, aramaico e grego. Só. Depois foi latinizada, depois foi americanizada, depois foi aportuguesada. E essa Bíblia que todos têm hoje no português veio do inglês, uma tradução do inglês. O inglês veio do holandês, o holandês veio do latim, e o latim veio do grego. Então veja que você não tem o original. Por isso você tem que ter dicionários confiáveis e textos nos mais originais possíveis para você dar um ensino bíblico. Então o que é epifaneia e parousia? Parousia, a tradução eu já expliquei aqui nos meus vídeos passados, vou só recapitular. Significa presença visível ou reaparecimento, chegada visível, e no sentido de realmente ser visto, né? Nada de secreto, nada de invisível, tá? Parousia significa isso, chegada, presença visível ou reaparecimento. E epifaneia, o que significa em grego? Manifestação ou aparição. Palavras que os pré e os mid, ou seja, pessoas que dizem que o arrebatamento não vai ser no final da tribulação, e sim antes ou no meio, dizem que significam coisas diferentes, para eventos diferentes, eventos distintos da volta do Messias. Ok, vamos analisar isso aqui então. Em 2 Tessalonicenses 2,8, você encontra a palavra epifaneia. Está aqui. Tá? Vou dar um leve zoom para você acompanhar. Olha lá. Então você encontra a palavra epifaneia aqui. Ok, epifaneia. O que o texto diz? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Salvador matará pelo sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha aqui, temos duas palavras importantes aqui. Epifaneia, que é manifestação. Aqui, ó. Manifestação. Epifaneia. E vinda, vinda no grego, está aqui. Parousias, uma derivação de parousia, que é vinda, chegada, presença visível. Veja uma coisa importante, a palavra epifaneia, manifestação, está no mesmo contexto, no mesmo versículo da palavra parousia, que é chegada. Então assim, o texto diz que o Salvador destruirá o anticristo pela manifestação de sua vinda. Portanto, este momento não pode ser antes ou durante a grande tribulação. Se os pré-traduções querem distinguir epifaneia de parousia, para dizer que epifaneia é uma manifestação antes da tribulação, contradiz, porque o texto diz que por causa da epifaneia, ou seja, manifestação da sua vinda, vai matar o anticristo. O anticristo não vem no final, só antes. E a destruição do anticristo que é no final. Ou seja, não tem como epifaneia, nesse texto, referir-se a uma aparição para um arrebatamento pré-tribulacional. O próprio contexto, o texto, dizem que a manifestação da vinda do Messias vai matar o anticristo. Quando é que o anticristo morre? No final da tribulação. Ou seja, epifaneia aqui no final da tribulação.
Então, é isso que também confirma Apocalipse 19, 19 a 21, tá? Que é só no final da tribulação que o Messias volta. Então, não obstante, veja que o termo epifaneia está acompanhado intrinsecamente à palavra parousia, que eu expliquei antes, que é a vinda visível em glória do Senhor no final da tribulação. Isso significa parousia. Ou seja, pré-tribulacionismo aqui de jeito nenhum. Outro texto, 1 Timóteo 6,14. Que guarde um mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor, Yahushua HaMashiach. Aqui temos outro versículo com a palavra epifaneia, que é manifestação, traduzido para o português. Então, olha só. Esse texto diz que o salvo, ou seja, a igreja, deve guardar os mandamentos do Pai até a manifestação do Messias. Essa manifestação não pode acontecer antes ou durante a grande tribulação, porque encontramos uma igreja perseverando em guardar os mandamentos do Pai, durante a grande tribulação, até o final da mesma. Está em Apocalipse 12, 17 e 14, 12, é o que diz esse texto. Você vê lá em Apocalipse 12, 17 e 14, 12, uma igreja perseverando em guardar os mandamentos, praticar os mandamentos. E você vê o texto falando da epifaneia, dizendo para que guarde o mandamento até a manifestação. Ou seja, epifaneia não pode ser antes da tribulação, não pode ser uma aparição do Messias para arrebatar a igreja antes da tribulação, porque você vê a igreja guardando os mandamentos durante a tribulação. E o texto de 1 Timóteo 6,14 diz que é para guardar o mandamento até a manifestação, ou seja, até a epifaneia do Messias, que se dá apenas no final da tribulação. Compreendeu? Logo, o texto se autoexplica. As pessoas aqui confundem e dão interpretações equivocadas. Então, além do mais, no versículo seguinte, que é o verso 15, diz que essa manifestação, epifaneia, será o quê? Aqui no original em grego, mostrada, não é uma manifestação invisível, ou seja, é para todo mundo ver. Assim sendo, refuta definitivamente o pré-tribulacionismo e também o mid-tribulacionismo. Outro texto, 2 Timóteo 4, 1 e 8. O que diz também? Encontramos a palavra epifaneia e 2 vezes. O que diz lá? Testifico solenemente perante o credor e o Messias que há de julgar vivos e mortos pela sua aparição, epifaneia, e pelo seu reino. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? Sempre quando é dia maiúsculo é o último dia, o dia do julgamento. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua aparição. No original em grego também, epifaneia. 2 Timóteo 4, 1 e 8. Olha só, os versos supracitados, são claros em dizer que o julgamento dos vivos e mortos só acontecerá e a coroa da justiça só será dada a Paulo e a todos os salvos no dia da aparição, ou seja, na epifaneia, está aqui em grego, do Messias. Isso é impossível de acontecer antes ou durante a grande tribulação, porque o julgamento dos vivos e mortos só acontecerá depois da grande tribulação. Isso está em 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse 20, verso 11 e 15. E a coroa da justiça só poderá ser dada a todos quando todos, não alguns, forem glorificados. E isso só acontecerá no final da grande tribulação, ou seja, na aparição e epifaneia do Messias. Está em 1 Coríntios 15, 50 a 54. Ou seja, as pessoas têm que entender que existe uma ordem de fatores para que profecias se cumpram. Uma ordem de eventos para que depois outras profecias se cumpram. E é assim como foi explicado. A aparição, ela só pode ocorrer em certo tempo. O julgamento dos vivos e mortos só acontece depois da tribulação. É o que o texto diz. Ele há de julgar vivos e mortos pela sua aparição. O julgamento não é antes da tribulação. O julgamento é no final da tribulação. Logo, a aparição, a epifaneia só pode ser também no final, e não antes. Entendeu?
Logo, Epifaneia, até aqui, nenhuma vez é encontrada antes da tribulação. Tem mais texto. Tito 2,13. Encontramos Epifaneia, aguardando a bendita esperança e a aparição da glória do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, né? O nome verdadeiro do Criador, do Messias em hebraico. A aparição, Epifaneia. Olha só, a igreja está aguardando a esperança, a bendita esperança e a aparição. O que os pré-tribulacionistas dizem? Né? Quem que é pré-tribulacionista? Aquele que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eles dizem o seguinte: o Messias vai vir antes da tribulação e vai arrebatar a igreja. Vai tirar do anticristo, vai tirar da tribulação. Ninguém vai sofrer nada, ninguém vai ser perseguido. Beleza? Olha só. É engraçado que o versículo não diz que nós aguardamos a aparição secreta, ou a aparição invisível, ou a aparição silenciosa do Messias, mas a aparição da glória do nosso Salvador. Não existe nesse texto dizendo que é antes da tribulação. Não existe nesse texto que a Epifaneia é antes da tribulação, é antes do anticristo, que é silencioso, que é invisível, que é secreto. Pelo contrário, é a aparição da glória. Todo mundo vai ver. Não existe esse negocinho de secreto, de sumiu. Não existe isso na Bíblia, cara. Quem diz isso é muito soberbo em interpretar as coisas sem pensar que pode estar errado e sem ligar com outros textos e ignorando outros textos, que inclusive já expliquei aqui nos meus vídeos passados. Então é uma distorção extrema dizer que esse versículo se refere a uma aparição secreta ou invisível ou pré-tribulacional. Logo, está extremamente claro que quando as escrituras falam de Epifaneia e parousia, essas duas palavras, não estão falando de duas etapas, duas fases distintas da segunda vinda do Messias. Não estão. Ou separadas por 7 ou 3 anos e meio. Mas na verdade olha só, um único e mesmo evento que ocorrerá apenas no final da grande tribulação visível em glória. As duas palavras não significam coisas diferentes, são sinônimos, são palavras diferentes para remeter à mesma coisa, são sinônimos, assim como no português existem sinônimos. E olhe só essa explicação exclusiva, que talvez você nunca viu em nenhum lugar. Olha só isso aqui, eu vou dar um zoom leve aqui, porque isso aqui realmente é muito importante você ver sobre o arrebatamento da igreja. Olha só essa questão. Isso aqui está em perfeita harmonia com Hebreus 9, 27 e 28, onde diz que o Messias aparecerá apenas mais uma vez. O Messias só vem mais uma vez. Olha o que diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Cordeiro, tendo se oferecido uma só vez, ou uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então olha só, presta atenção no que o texto está ensinando. Uma comparação. E essa comparação se dá ao fato disso que está escrito, assim como. E depois, assim também. Então é uma comparação para fatos idênticos, olha só. O autor de Hebreus, ele faz uma relação com o que? Primeiro, a morte do homem, que é o que? Uma só vez. Segundo, ao sacrifício do Cordeiro, do Messias. Assim também o Cordeiro se ofereceu uma vez para sempre. Terceiro ponto, a volta do Messias. Ou seja, assim como os homens morrem uma só vez, assim somente uma vez o Messias, o Cordeiro, foi sacrificado, para o que? Aparecer apenas mais uma, aqui mais uma vez além da que ele já apareceu, ou seja, uma segunda vez. Essa é a comparação. São uma coisa de cada.
uma só vez o homem morre, uma só vez o sacrifício do cordeiro ocorre, e uma só vez ocorre a volta do Messias, não duas. Ou seja, ele aparecerá apenas segunda vez. Então veja que ele diz que esses três fatos têm algo em comum. O que tem em comum? Acontecem só uma vez. Assim como o homem morre uma só vez, assim também o Messias morreu uma só vez. E assim também aparecerá apenas mais uma vez e não duas vezes. Essa é uma claríssima comparação. É muito simples isso. O versículo 28 diz que o Messias somente aparecerá mais uma vez, ou seja, pela segunda vez, e não pela terceira. Está entendendo? Muito simples. Aparecerá apenas só mais uma, ou seja, pela segunda vez, e não pela terceira vez. Lógico, aqui se o arrebatamento pré-tribulacionista fosse bíblico e verdadeiro, o texto tinha que ser assim, vou até ilustrar para vocês. Se o arrebatamento da igreja fosse antes da tribulação, olha como é que o texto de Hebreus teria que ser. Olha só que heresia que seria. Tá aqui, E assim como aos homens está ordenado morrerem duas vezes, vindo depois disso o juízo, assim também o Cordeiro, tendo se oferecido duas vezes para tirar os pecados de muitos, aparecerá mais duas vezes, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Lógico, né, pessoal, que isso é uma heresia. O texto não diz isso. Eu vou voltar aqui. É grotesco e ridículo, porque o Messias aparecerá apenas pela segunda vez e não terceira. Então tem mais apoio bíblico aqui. Veja também que esta segunda aparição culminará na salvação dos que o aguardam. Ou seja, só pode ser uma aparição pós-tribulacional, porque a salvação definitiva apenas se dá no final da tribulação. Uma vez que a salvação plena de todos os eleitos só se dará na segunda vinda parousia do Messias no final. É o que eu acabei de falar. Então os textos não nos deixam dúvidas, né? Parousia e epifaneia são termos diferentes para um único e mesmo evento. A segunda vinda do Messias em glória no final da tribulação. Portanto, fica extremamente claro que a tese pré-tribulacionista, baseando-se nesses textos, nessas palavras da epifaneia, para corroborar o arrebatamento da tribulação, já foi refutada definitivamente. Não tem escapatória. Tá? Não tem. Então, se você usa epifaneia para diferenciar parousia, usar esses textos aí, que por sinal são muito fracos, tá? Para corroborar o pré-tribulacionismo, lamentavelmente está errado, tá? Então, esse foi o capítulo 9, e nos próximos vídeos que eu for abordar esse assunto, eu vou trazer o capítulo 10, que é quando o Senhor descerá do céu. Tem textos bem específicos aí da Escritura que ensinam isso. Óbvio que os vídeos que eu já trouxe aqui, né, abordando um TS 4:17 a 18, Apocalipse 20, verso 4 e 5, outros textos, né, de Coríntios e tal, já comprovaram quando ele vai descer do céu. Existem ordens da ressurreição, do arrebatamento e da parousia. Existem ordens. E eu já expliquei isso no vídeo passado. Então, se você quiser ver, assista nos links que eu vou deixar no primeiro comentário. Mas aqui tem outros textos bem interessantes, que também corroboram e refutam automaticamente que a igreja seria arrebatada antes, comprovam que só vai ser arrebatada no final da tribulação. Tá? Então, quando o Senhor descerá do céu, vamos abordar apenas os textos aí. Sabe, a Escritura é muito clara quando você a lê com humildade e pedindo discernimento e entendimento. Do contrário, você vai entender apenas a letra, vai confundir e não vai entender o que está por trás da letra. É só o Espírito mesmo para te dar entendimento aí. Então, pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo e convide as pessoas a se inscreverem no canal do Marasquim no YouTube, canal Firmeza da Verdade, Telegram, Romulo Marasquim, Insta, Face, Romulo Marasquim também. E-mail para contato marasquim@romulo.gmail.com para receber vídeos importantes, informações importantes. É isso. Não perca os próximos vídeos. Um grande abraço, fique na paz.